professor. Parabéns aos dois pela escolha. Estamos muito felizes de receber aos dois aqui no estúdio da Rádio Alternativa, no programa Portal da Conversa. Sejam muito bem-vindos. Sejam bem-vindos. Boa tarde, tudo bem com vocês? Boa tarde, tudo bem? Tudo bom, né? Boa tarde, Ione. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Sávio. Todo mundo que está aqui com a gente hoje. Nesse convite especial que eu quero agradecer a vocês desde já, né? Eu tenho saudade aqui da Rádio Alternativa, já estive aqui. Além de professor, ele é jornalista também, Olha que gente. bacana. Isso, então bom filho a casa torna, né? Que bacana. Bacana demais. Ô, Sávio, seja bem-vindo. Obrigado. Tudo bem, né? Tudo bem, tudo tranquilo. Tudo bom. Aqui, fala um pouquinho antes de a gente começar a conversa. Fala um pouquinho pode falar a especialidade de vocês? Pode falar assim? Tá certo? Pode ser. Pode me corrigir à vontade. Não, fica à vontade. A especialidade de vocês, fala aí, sabe? Você dá aula, o que você Sim, estudou? eu sou professor de física, Aham. né? Sou licenciado em física. Fiz o mestrado e doutorado em ciências naturais, que é um programa de pós-graduação que envolve a física, a química e a matemática. Que bacana. E aí então minha área de formação é na área de física aplicados ao meio ambiente e sistemas biológicos, física ambiental, que fala, né? E além disso, além de lecionar, a gente como professor universitário, a gente trabalha com pesquisas em algumas áreas. Bacana demais. Você, Breno? Bom, eu sou graduado em comunicação social, foi minha primeira graduação, fiz lá em 2005 que eu me graduei aqui em João Monlevade mesmo. Depois eu fiz uma graduação em administração e terminei fazendo uma licenciatura em geografia. Atualmente eu sou professor efetivo na Universidade do Estado de Minas Gerais, né, a UENG aqui em João Monlevade. Lá eu atuo nos cursos de engenharia e também sou professor da Docton aqui em João Monlevade, lá na Docton nos cursos de administração e ciências contábeis. Eu fiz mestrado em administração, a área de concentração foi em inovação colaborativa, na inovação 2.0, e fiz doutorado em ciências da educação. A minha pesquisa foi na área de diversidade. Eu fiz uma pesquisa que constatou que o ambiente escolar não é tão seguro quanto se imaginava para a população LGBTQIA+. Que bacana. E aí Então, a abordagem era inclusão. Abordagem diversidade. Diversidade. Isso. A gente vê que eles têm pouco currículo. Currículo É. pequeno. Eu vou até esconder o meu aqui agora. Não, deixa eu dar lá. Passa essa batida. Agora, deixa eu perguntar para vocês. A gente vai batendo papo, vai conversando. A formação que vocês têm hoje, era a que vocês sonhavam? Que vocês queriam quando eram crianças ou... Quando estava lá no ensino médio, vocês já queriam já pensavam em trabalhar na área da educação? Não, primeiro na formação que vocês têm hoje. Vocês pensavam isso pequenininho? Como é que é? Na minha era. Era? Quando eu era miúdo, quando eu era criança, eu queria ser cientista maluco. Tinha um pezinho na física já. Eu queria, eu gostava. Que bacana. E aí depois quando comecei a estudar física no ensino médio, queria fazer física. Quando fiz teste vocacional, na época, não deu física, deu arquitetura. Nossa, nada a ver. Deu informática, outra área que eu não me lembro, mas eu queria fazer física. E assim, eu tô realizado. Eu consegui fazer o curso que eu gostaria e trabalhar onde eu gostaria, né? Que é trabalhar na universidade, trabalhar com ensino e com pesquisa. Que bacana. E você, Bruno? Eu sempre sonhei em ser jornalista, né? Quando eu era criança, eu gostava muito de televisão. Então eu assistia muito jornal, assistia muito programa de TV, então eu gostaria de trabalhar com jornalismo televisivo. Essa era a minha primeira pretensão, né? Mas à medida que o tempo foi passando, foi chamando muito a minha atenção a área de docência, porque eu tinha uma professora que ela falava o seguinte, ela falava assim, olha, Breno, você tem uma capacidade muito grande de explicar as coisas para as pessoas. Você explica de uma forma muito clara. Por que você não tenta algo na área docente? E aí eu ficava um pouco temeroso, porque, infelizmente, a profissão de professor tem uma imagem não muito favorável aqui no Brasil, né? Remunera mal, né? Você leva uma carga muito grande de trabalho para casa. Sim. Então, assim, é uma profissão que exige de quem está à frente dela uma responsabilidade muito grande e, principalmente, amor pelo que faz, né? Então, eu tinha um pouco de preconceito com a área docente, porém, como eu tinha uma certa habilidade, né? Eu fui checando, e assim que eu terminei a minha graduação em comunicação social, surgiu a oportunidade de eu me tornar professor universitário. Então, eu não me tornei um professor de educação básica, né? Eu nem tinha formação para isso, eu não tinha uma licenciatura, eu tinha um curso de bacharelado. E aí acabou que
tendo essa oportunidade de começar a dar aula na universidade, aí eu me encontrei na carreira. Pra isso. Isso. Então, assim, eu posso dizer que, enquanto formação, sim, eu fiz a faculdade que eu sonhava em fazer, que foi jornalismo, e depois, dentro da universidade, foram surgindo outras oportunidades e eu acabei indo para administração e para geografia. Então, assim, vocês, quando vocês pensavam em estudar, vocês não chegaram a pensar assim, eu quero ser professor, quero dar aula. Foi surgindo a oportunidade, vocês viram que gostaram e então aí. Mais ou menos isso, não? Mais ou menos. Assim, porque quando eu falava que eu era criança, tinha vontade de ser cientista e tal, automaticamente eu já pensava, já imaginava, por causa das minhas irmãs mais velhas, já estudavam já na universidade, e que se eu fosse virar um cientista no país, eu tinha que ser professor, né? Eu, no início, eu refutava o querer ser professor, porque justamente isso que o Breno falou, né? Esse estigma que não é muito bem visto na sociedade. Não só no Brasil, mas lá fora também. Mas aqui no Brasil é pior, né? Mas eu lembro dos meus colegas falando, né? Que você um dia vai ser professor, um dia você vai dar aula aqui na escola, onde a gente estudava e tal, e tudo. E eu tive uma experiência de dar aula na escola que eu estudei, lá no estado do Rio. Mas eu negava, né, da boca para fora, mas no inconsciente, acho que dentro do coração, já falava, não, eu queria ser professor e tal. E é muito bom. Você na sala de aula, a relação com o aluno, você vê o aluno crescendo, você vê o aluno buscando um futuro, depois você tem um contato do aluno depois que ele se formou e vê onde ele está trabalhando, está realizado, ajudar na formação dele, não só na formação técnica, mas também na formação humana. Isso é bastante gratificante. E é uma coisa que a gente não coloca no currículo da gente, mas é o que mais nos gratifica, do meu ponto de vista. Mas faz muita diferença, igual vocês falaram, né? A responsabilidade que o professor, né, que o educador tem, e não só na parte técnica, mas na parte humana também. E hoje a gente vê o mundo da maneira que está, o tanto que as pessoas estão precisando da parte humana, né? Parte de atenção psicológica e tudo. E, assim, a minha opinião, né? Eu vejo aqui a participação do professor é extremamente importante nisso. E não tem jeito, cara. Mesmo o aluno, às vezes, não gostando do professor, falando, que o professor é chato, que a matéria é difícil, mas ele olha com admiração. Ele tem o professor como uma referência. Vou contar um caos. Às vezes o aluno não gostar do professor. O Ricardo me fez lembrar, uma vez eu tive uma aluna... Fala o nome. Não. Eu tive uma aluna que ela declaradamente não gostava de mim. E era desafiador dar aula para ela, sabe? E eu me empenhava mais ainda para tentar também atraí-la, para ela gostar mais de se sentir à vontade. Porque eu ficava incomodada que ela não gostava de mim, mas não era só questão pessoal. Era que eu ficava incomodada que ela não participava, não aproveitava. Aí depois eu descobri que ela não gostava de mim. Bom, aí eu dava um curso de formação e era por ano. E depois que ela se formou, ela mandou 2 ou 3 irmãos para fazer o curso comigo. Eu falei, como assim que ela não gostava de mim? Aí chegou a primeira irmãzinha dela lá no outro ano, né? Falei assim, eu sou fulana, irmã da fulana. Eu, aquela que falava que não gostava de você? Aí eu falei assim, é mesmo? Ela falava que ela não gostava de mim? E ela não gostava, mas ela gostava demais do curso. Eu tô fazendo e ano que vem meu irmão vai vir fazer. Eu falei, que bom. Mas no sentido de plantar uma sementinha, igual vocês estão falando. A gente se dedicar ao que a gente faz, gostar do que a gente faz, fazer da melhor forma que a gente acredita que está fazendo, inspira outras pessoas, né? E despertar essa inspiração, acho que move a gente. Verdade. Não é? Acho que é bacana. E aqui a gente está falando assim, porque hoje vocês estão vivendo isso. Eu dei aula há muito tempo, mas não tenho... tem um ano, sei lá, 1 ano, 2 anos que eu não dou aula mais. A Ione também deu aula muito mais anos do que eu. E hoje a gente, as últimas turmas que eu dei aula, percebi assim, que a necessidade do aluno, além da parte técnica, né, a gente como professor, mas a necessidade de humana. Sim. De você conversar, você saber o que está acontecendo e você direcionar a pessoa para a vida, né? Isso hoje, não sei se era assim, vocês dão aula muito mais tempo que a gente, não sei se era assim, mas hoje está muito presente, não está? Tá muito presente e assim, é desafiador porque cada aluno
é uma história, né? É uma vida. E você precisa dar atenção para todos, né? Então, assim, dentro da sala de aula, eu vejo que, além de enfrentar essa realidade, o professor também tem uma questão que as famílias, elas delegam para o professor situações que seriam delas. Sim. Então, acaba que a gente tem que educar para a vida, né? Não só educar no conteúdo, não só ensinar matemática, português, história, geografia, biologia, mas também ensinar modos, né? Ensinar comportamentos, valores. E aí, como vocês disseram, né, muito bem disseram, eu falo isso muito com os meus colegas professores, que nós somos a vitrine, a principal vitrine do alunado. Nós somos a primeira referência que eles têm enquanto profissionais, mesmo antes deles escolherem as profissões, né? E no meu caso, por exemplo, eu sou aqui de João Molevade, eu estudei no Rui Maluf, fiz lá de primeira a quarta. Escola pública? Escola pública, aqui no bairro Satélite. Depois eu estudei no centro educacional, até o ensino médio. Depois eu fui estudar na antiga FUNSEC, né, que hoje é Docton. Então todos os meus professores, tive excelentes professores. Eu conto assim no dedo um professor que eu tenha tido que tenha deixado a desejar. Mas todos eles despertaram em mim valores que foram importantes para minha escolha enquanto professor. Cito para vocês um exemplo do professor Dilson Mauro, né, que vários ouvintes devem conhecer, que ele é bem popular aqui em João Molevade, é bem conhecido. O professor Dilson, ele é deficiente visual, né? Então, ele dava aula para mim de geografia, isso no ensino médio. Bacana. E aí, o que ele fazia? Tem algumas partes da disciplina que ele não podia ensinar, né? Porque exigia isso, por causa da limitação visual que ele tinha. Então, o que acontecia? Ele me colocava para aprender com uma outra professora, né? A professora Thelma, que já é falecida, ela que me ensinava para eu poder ensinar para os meus colegas dentro da sala de aula. Então, olha, eu dei aula de cartografia para os meus colegas no primeiro, segundo e terceiro ano, que desafio, né? Porque o Dilson me estimulava. Então, isso despertava em mim essa paixão. E hoje uma das suas áreas de atuação é a geografia. Exatamente, por causa disso. Que bacana, né? Bacana. E agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Com essa demanda, vamos falar assim, que hoje está maior, como é que o professor ele pode se preparar para isso? Porque, por exemplo, tem vocês falaram, vocês pode discordar, se vai falando besteira, pode me corrigir. A gente tem na faculdade engenheiro, um monte de coisa. A gente não tem assim uma preparação para professor, não é? A gente, a princípio. Mas assim, o que tem assim de hoje em dia, se tem alguma coisa, vocês estão mais no dia a dia, de uma preparação para o professor? Tanto para falar, quanto para se posicionar. E também. E esse suporte também, esse suporte porque o hoje, aluno porque não tem chega jeito. e às vezes a gente tem que ser o psicólogo dele. Tem alguma coisa nesse sentido hoje? Olha, o professor não trabalha sozinho, tá? Dentro de uma escola existe um ambiente multiprofissional, multidisciplinar, né? Então a gente tem a supervisão pedagógica, a coordenação pedagógica, né? Vários profissionais da área de ensino que nos dão suporte, né? Na universidade, de fato, geralmente na universidade, quando a gente se torna professor universitário, nem sempre a gente vem de uma licenciatura, geralmente a gente vem de um bacharelado. Porém, no mestrado, nós temos disciplinas, quando se faz um mestrado acadêmico, um doutorado acadêmico... Explica pra gente a diferença. Bacharelado e licenciatura, por favor. O bacharel, ele é um profissional que ele é preparado para questionar, pesquisar, né, contextos. Enquanto que o professor da licenciatura, ele é preparado para dar aula. Então, na licenciatura, você aprende questões pedagógicas, né? Você aprende, tem. Então, didática, né? Então, filosofia da educação, sociologia da educação. Então, todas essas matérias são trabalhadas na licenciatura, além daquele conteúdo específico, né? Por exemplo, se eu estiver fazendo licenciatura, eu fiz licenciatura em geografia. Eu tinha todas as disciplinas de geografia, mas também eu tinha um combo gigantesco de disciplinas que me ensinavam a ser professor. Agora, mesmo no bacharelado, né, durante a nossa atuação, o professor ele nunca deixa de estudar. A gente está estudando sempre, né? E aí a gente faz várias formações pedagógicas. Então a gente tem um grupo, né, dentro da universidade, tanto na universidade privada quanto na universidade pública, que é dedicado a isso, a preparar cursos de capacitação que são dados. Esses cursos são dados pra gente, geralmente no início do semestre, ou no final do semestre, legal. Ou ainda agora com a educação à distância. Isso no estado? Isso em qualquer contexto, tanto público bacana. quanto particular, a gente tem essa formação. Legal. Então, o tempo inteiro a gente está estudando, a gente está preparando para estar dentro da sala de aula. Não existe isso do professor, de você pensar que o professor vai entrar para a sala de aula só levando o conhecimento que ele tem da experiência de vida. Entendi. Não é. Tem todo um preparo acadêmico profissional
que é feito, né, durante aí a nossa atuação. Então, assim, a profissão é uma profissão que exige muito da gente, porque a gente fica ligado 24 horas por dia nessas questões, né, relacionadas à nossa atuação. Que bacana. Não, só complementando a fala do professor Breno, né, às vezes a grande dificuldade, a diferença muitas vezes do professor que você vê no ensino médio, no ensino fundamental, para você poder ter habilitação para poder trabalhar nesse nível de ensino, né, infantil, fundamental e médio, você tem que ter licenciatura. Já na universidade, você não necessariamente você precisa ter licenciatura, basta ter o bacharelado. Dependendo da área, ele vai exigir que você tenha basta graduação, basta mestrado, ou às vezes exige que você tenha um doutorado. Então, para aqueles professores que não tiveram a formação em licenciatura, que fizeram um bacharelado, por exemplo, curso de medicina é um curso de bacharelado, não existe licenciatura em medicina, não existe licenciatura em engenharia, se ver mais licenciatura nas ciências básicas, né, e na área de humanas. Né, curso de geografia, história, português, física, química, matemática, né, as mais clássicas, que é o base do conhecimento geral para uma sociedade. E então, quando é mais específico, mais técnico, você não tem essa formação. Então, às vezes acontece, eu conheço muitos colegas que a primeira vez que eles vão dar uma aula, às vezes quando vão fazer um concurso. E vão dar aula depois, primeira vez de ter experiência de sala de aula, quando você entra na universidade. Né? Diferente quando a gente faz licenciatura, por exemplo, no meu curso, nós fizemos estágio durante 2 anos, eram 4 semestres de estágio. Metade do curso é de estágio. Diferente de um bacharelado, que às vezes você faz um semestre de estágio já é resolvido. Já está. Então, aí foi o que o professor Breno falou. As universidades hoje em dia dão esse suporte pedagógico. Tem os núcleos pedagógicos dentro da universidade. A UFOP tem, que lá em Ouro Preto fica lá na sede, mas hoje em dia, com as tecnologias, tem os cursos de formações às distâncias, tem, eles chamam de, acho que sala aberta, que chama o projeto, tem pelo menos dentro da UFOP, onde eu trabalho, né? E dão toda essa assessoria, todo esse apoio, né? Que bacana, não sabia, que bacana, é bacana. É bom que tá sempre, né, aprendendo, vendo coisas novas também, não só na parte técnica, né? Mas sempre se desenvolvendo. Agora, perguntar para vocês dois. Qual que é o maior desafio como professor, profissional professor? Qual que é o maior desafio que vocês acham? Hoje em dia, depois da pandemia, é cativar o aluno ao querer estudar. Eu vejo, pelo menos hoje em dia, uma empatia muito grande dos alunos. Eu até brinco, parece que eu falo com os alunos, parece que eu estou dando aula para bonecos. Fala e não tem retorno, né? E tudo. Esse é um grande desafio. É o desafio de você estimular o aluno a estudar, a querer estudar, a procurar estudar. Com os recursos pedagógicos, recursos didáticos que nós temos hoje em dia, tanto os tradicionais quanto os novos, os tecnológicos, tentar usar as ferramentas, tentar aplicar determinadas metodologias de ensino dentro da sala de aula para cativar os alunos. E pelo menos o que eu vejo, pelo menos onde eu trabalho, né, que nós damos aula de forma semestral, uma disciplina a cada 4 meses. Você não tem, às vezes, a turma grande, você não consegue memorizar o nome de todos os alunos. Então a dificuldade que você tem de conhecer um aluno pessoalmente, individualmente, porque cada um carrega a sua história, como o professor Breno falou aqui no início. Cada um carrega a sua história. E não é só história familiar, é uma história, às vezes, cultural da onde a pessoa é inserida. Por exemplo, nas universidades aqui, nós recebemos tanto a UENG, a UFOP, recebemos muitos alunos de fora. Até fora do Brasil. Até fora do Brasil. Então vem com culturas diferentes, vem com formação diferente, vem com histórias diferentes. Então, e isso interfere no processo de aprendizagem. Então, que às vezes, a disciplina, às vezes quando é uma disciplina muito técnica, como é no caso da física, às vezes você tem que quebrar um pouco disso, tentar buscar o ser mais humano, usando determinados tipos de metodologias de ensino, para tentar alcançar a diversidade que você tem.
porque às vezes um aluno, aquele aluno bom, aquele aluno que tira nota 10 e tal, eu já não vejo isso, porque às vezes um 7 para um aluno, aquele 7 é o 10 para ele, Verdade. devido ao seu histórico de formação e tudo mais. Então o grande desafio é esse, é você tentar mapear o perfil histórico dos alunos, perfil psicológico dos alunos, né? E junta hoje em dia com a grande dificuldade que é uma empatia muito grande, você tem que cativar para que eles estimulem ao querer estudar, né? Mais ou menos, isso eu pelo menos vejo, é um desafio que eu encontro durante sala de aula. Ah, e você, Breno? Eu concordo com o professor Sávio e só acrescento o seguinte, que o desafio que eu acho muito importante hoje é essa necessidade que nós temos de recriar na nossa cultura, na cultura brasileira, uma formação mais crítica. Tentar transformar o aluno num ser pensante. Porque, infelizmente, né, o professor Sávio tem uma experiência com educação fora do país, eu também tenho. E, assim, eu percebo que o brasileiro, de uma forma geral, não é levado a sério. Justamente porque a gente tem essa deficiência de formação crítica. Lá fora, nós não somos levados a sério. E assim, tem uma razão, né, do porquê que a gente não é. Só para vocês terem uma ideia, no PISA, que é um exame, né, que mede a capacidade dos alunos em português, matemática e ciências, nós estamos muito mal colocados, né? Ano passado a gente ficou na posição 65 da OCDE, né, que é a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Ou seja, a gente está muito abaixo da média da OCDE. O ranking é mundial? O ranking é mundial, né? Alunos com 15 anos são testados nessas 3 competências. O Brasil tem 61? O Brasil tem 65 no último resultado, né? E olha só, nos Estados Unidos, a média de leitura de obras de um americano é de cerca de 40 livros. É o que ele lê. Por ano? Quando eu morei nos Estados Unidos, os meus colegas americanos só lendo. Quando eles estavam à toa, eles estavam lendo. À toa, entre aspas, né? Leitura, leitura, leitura. O argentino lê 12 livros por ano. O brasileiro lê quando lê. Quando lê. Eu faço essa experiência na sala de aula. Eu dou aula de comunicação e expressão oral na UENG. Eu chego e pergunto para os meus alunos, qual livro você está lendo? É difícil você achar um aluno sequer que esteja lendo uma obra, né? Uma obra literária. Então, assim, esse baixo índice de leitura que nós temos aqui afeta e muito a nossa capacidade crítica. E essas novas tecnologias que vêm sendo introduzidas no contexto educacional, elas exigem essa nossa capacidade crítica. Veja, por exemplo, o ChatGPT, né? O ChatGPT... Até a criança está usando para fazer trabalho de escola. Todo mundo usa o ChatGPT, mas usa de forma errada. Né? Porque o ChatGPT, a grande questão é o seguinte, você tem que saber fazer perguntas. Para você fazer boas perguntas, você tem que ter senso crítico. É verdade. Porque se você pede para inteligência artificial, se você dá um comando pobre, ela vai te entregar... alimentar pouca coisa. Exatamente. Então eu vejo que isso é um problema que a gente tem. Como é que a gente pode fazer para resolver isso? Nós temos que valorizar áreas do conhecimento que são relacionadas à formação crítica. Filosofia, sociologia, antropologia, ciência política, economia. E são conteúdos que, infelizmente, estão sendo relegados a um patamar menos importante no currículo acadêmico. Eu fiz licenciatura em sociologia e aí, no ano seguinte, retiraram uma cadeira da sociologia do ensino médio. Era nas 3 séries, agora eu estava só em 2. Eu falei, Só para complementar a fala do professor Breno, que é uma coisa que, quando dentro da sala de aula, nas minhas primeiras aulas, às vezes não é primeira, quando é na primeira, na segunda, às vezes é na primeira, na segunda, terceira, eu vou sempre falando, eu falo com os alunos o seguinte, e é uma coisa que eu vejo a dificuldade que eles têm às vezes é em aprender em física. Sim. Não é entender os conceitos de física, não é usar a matemática, que é a linguagem universal da ciência, é a matemática, mas em si interpretar um enunciado de uma questão. E é a falta de leitura. Caramba, então eu falo com meus alunos o seguinte, eu falo com eles, vocês querem bem na disciplina de física, vocês têm que ter o hábito da leitura. E não é só na física, nas outras disciplinas que vocês vão estar fazendo, na hora que vocês forem fazer um relatório numa indústria, na hora que vocês pegarem um manual de um equipamento que vocês tiverem que trabalhar dentro da indústria. Então vocês têm que estar sempre lendo. Então, ter o hábito da leitura, de
na hora de assinar um contrato de um aluguel, de uma compra de um imóvel, Ou mesmo de trabalho. de que tem trabalho. trabalho. Então você tem que ter o hábito, e esse realmente é o problema. Só contar um caso. O doutorado, quando eu fiz um doutorado de sanduíche. Então parte do doutorado eu fiz no exterior, fiz na Alemanha, na cidade de Stuttgart, que é onde que é a sede da Mercedes-Benz e da Porsche. Então é uma cidade assim, é a capital de um estado em termos de importância para a Alemanha, é como se fosse uma Belo Horizonte alemã. Sim. Né? Uma quarta é a potência ali. Né? Você tem Berlim, Munique, Frankfurt e Stuttgart. São os principais, além de Hamburgo. Então, eu achava engraçado o seguinte, que lá você não precisa parar para atravessar a rua. Você está na faixa do pedestre. Você vai atravessando. Se você parar, o motorista vai brigar com você. E você fez com que atrasasse ele para atravessar, porque ele vai parar de qualquer jeito. É outro mundo. Ele vai parar. E você tem que... Aí eu conversando com o alemão lá, por quê? Por que isso? Ele falou, ele me explicando, se eu tô lá na rua, andando na rua, lendo um jornal ou lendo um livro, eu não vou parar de ler o livro para atravessar a rua. Caramba, cara. Aí eu achei interessante. Aí depois comecei a observar várias pessoas alemãs andando na rua, lendo assim livro, mesmo, lendo o jornal, era assim mesmo. Eu lembro uma vez um miúdo, de uns 10 anos mais ou menos, entrou no metrô, num patinete, encostou o patinete no canto do metrô, onde que se coloca, tirou um livro de bolso, o casaco, leu um pouquinho, ele desceu na estação seguinte, coisa de 2 minutos. Esses 2 minutos o menino estava lendo, menino de 10 anos. Olha. Entendeu? Então Cultura. é questão cultural. Então isso que é importante. Você, a primeira coisa que você quer ser um bom professor, mas não sou um bom professor. Qualquer professor tem que ter o hábito da leitura. Não adianta, entendeu? Ler de tudo, ler não é só livro, não. Ler gibi, ler jornal. Qualquer tipo de leitura. E saber direito quais são as fontes, né? Para não sair lendo qualquer coisa, né? É que isso aí hoje tá demais, né? Pois. Hoje o pessoal só lê lá a headline, né? Uhum. Aí o cara já quer discutir sobre o assunto, o cara nem dá uma lidinha no resto. Em relação às redes sociais, vocês acham que prejudicou nessa parte aí da leitura, da busca do conhecimento, ou tá a mesma coisa, sempre foi assim? O que vocês acham? Eu acho que atrapalhou um pouco. Eu acho que é uma ferramenta que pode servir para buscar caminhos na leitura, né? Eu acho a vantagem de você ter uma rede social hoje em dia é de você procurar um leitor em Moçambique, como Mia Couto, que é mais conhecido, mas procurar outros escritores da língua portuguesa, de Angola, de mesmo Portugal, ou escritores de outras línguas, de outros países, através das redes sociais. Você pode fazer isso, buscar isso, e tentar usar por isso. Mas o grande problema é que o uso das redes sociais, principalmente pelos algoritmos, vem postagens que você, se você não parar para pesquisar, vem coisa que você não vê no dia a dia. E Entendi. você acaba entrando num modo que você perde muito tempo de trabalho. E aí você vai ter que criar filtro, Aham. né? E tem que criar filtro. Então é uma coisa assim, que eu acho que hoje em dia, eu não falo não só a geração mais nova, até mesmo a gente não sabe lidar direito com as redes sociais. Ô, professor, a gente não, eu tô novo. É que eu tô fazendo aquele negócio, como é que os meninos falam? Nevou. Só que o meu é natural, entendeu? Os meninos são louro, ele O meu é virtual. grisalho. O meu é virtual, o meu é transparente. Ai. Então, quer dizer, eu acho que assim, algo que poderia estar sendo utilizado como um recurso, até um recurso educacional, até mesmo dentro de sala de aula, mas é uma coisa que a gente tem que se estudar, tem que se pesquisar bastante, que é algo novo. Como, ao mesmo tempo, você tem que fazer uma crítica bem desafiadora, porque isso atrapalha muito o processo de aprendizagem dos alunos. Eu vejo isso em casa com meus filhos, mas vejo principalmente com os alunos. Entendeu? Universitários. Eu concordo. As redes sociais, em termos de educação, elas são uma ferramenta importante, né? E se não utilizada com parcimônia, né? Se não utilizada com técnicas clássicas,
associadas atrapalha muito, Sim. né? Então, assim, não dá pra gente desconsiderar as redes sociais. Eu vejo em alguns contextos, né, alguns municípios brasileiros, inclusive, já proibindo o uso do celular na sala de aula, né? As pessoas usam, os alunos usam o celular para acessar a rede social, né? A gente usa o celular a gente tá usando o celular para tudo, menos para telefonar, né? Verdade. Então, eles estão ali pelas redes sociais. Então, o professor, ele precisa, ele tem esse desafio, né, de integrar essa tecnologia ao processo de ensino-aprendizagem. Sim. Como fazer isso? Existem algumas experiências, né, que já estão sendo adotadas. Mas mais do que isso, é a gente pensar que as redes sociais, o desenvolvimento tecnológico, ele cresce em escala exponencial, né, enquanto que a educação não acompanha, né, a sociedade, o desenvolvimento social já não acompanha no mesmo ritmo. Para a gente ter uma ideia, 2002, que foi quando eu entrei na faculdade, né, não tinha WhatsApp. Né? Não tinha smartphone, né? O máximo que a gente tinha no telefone é aquele joguinho da cobrinha, né? Nossa, quadradinho com a cobrinha crescendo e tudo mais. E hoje, olha, de 2002 para cá, nós estamos em 2025, né? 23 anos depois, olha quanta transformação já teve, né? Então, assim, o fazer docente de 2025, ele é muito diferente do fazer docente do início dos anos 2000, que é muito diferente do fazer docente dos anos 90 e dos anos 80, né? Então, provando mais uma vez que a nossa profissão, ela é uma profissão que não te para. Você tem que estar o tempo inteiro adaptando, estudando, discutindo os contextos, experimentando, pesquisando e fazendo, né? E tornando mais atrativa a aprendizagem, porque o aluno, ele não sabe, às vezes, traduzir isso pra gente, mas se você trouxer novidades atrativas, ele responde também, né? Eu conheci um professor lá em Portugal, que é um professor mais de idade, então ele falando que ele participou de vários embates de uso tecnológico na parte de ensino. Então ele falou que ele começou ver a primeira discussão se poderia usar a régua de cálculo ou não dentro do ensino. Depois a discussão era a calculadora. Depois era o uso do computador. Então, toda vez que surge uma tecnologia, a educação, a primeira coisa que você tem, você primeiro refutar, para você conhecer e para depois você adaptar o uso. Então antes assim, tinha uma discussão muito grande em relação ao uso da internet, redes sociais. E hoje, né, isso foi 2 anos atrás que eu conheci, e era a questão do uso da inteligência artificial. Que não é só o ChatGPT, tem outras plataformas. Existem plataformas de inteligência artificial hoje em dia que te ajuda a fazer busca de artigos científicos que legal. Que te fazem resumo, te fazem orientação. Você tem uma leitura mais dinâmica dos artigos para você fazer uma revisão bibliográfica mais... Dá para usar a tecnologia de forma boa, né? Então dá para usar de forma boa. Então, só que assim, a questão que ele falou, de todas essas transformações, hoje em dia, com rede social e principalmente com a inteligência artificial, para ele é mais tem um desafio maior. Esse desafio é pelo fato desse crescimento exponencial que o Breno falou. E muitos pegando carona no atalho. E muito rápido. Aí o alunado quer pegar carona no atalho. Né? Ao invés de descobrir que aquilo ali pode ajudar, mas existe uma forma de fazer um atalho aqui, só que cuidado com os atalhos que você... Pois. Por isso que é importante, esses tipos de novas tecnologias, você ter uma regulamentação. Todo tipo de profissão você tem regulamentação. Né? O jornalismo o jornalista tem uma regulamentação, o médico, você tem o Conselho Regional de Medicina e por aí vai, todas as áreas. Né? Para você editar um livro, você tem que ter um registro na Biblioteca Nacional. Então, tudo para você vender um produto, você tem que alimentício, você tem que ter um selo, né? Se você não tiver um selo nacional, só no estado de Minas, você não pode vender no outro estado, e por aí vai. Então, essas tecnologias também têm que ser regulamentadas, né? E aqui no Brasil é uma discussão muito grande, se vai, se não vai, se não vai, não vai. Lá fora já se fazem isso, né? A União Europeia já faz isso, já tem regulamentação, pelo menos para as redes sociais. E eles estão começando a discutir, estão em fase de discussão da inteligência artificial. Então isso é um debate que eu acho que tem que ser, né, para que o ensino não seja banalizado. Né? Entendi. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês de curiosidade. O professor profissional, se vale a pena,
se é compensador. Porque assim, quando a pessoa às vezes vai fazer uma faculdade, o cara às vezes quer se tornar um físico, sei lá, de uma empresa da Europa. O cara quer se tornar um engenheiro de uma grande empresa, né? O cara quer se tornar um jornalista da Globo. De um grande meio de comunicação e tal. Então, uma pessoa, às vezes, que está ouvindo aqui, assim, vale a pena, como profissional, aí, questão financeira, questão de tratos na sociedade, vale a pena a pessoa se tornar um professor? Mas bebe uma água que eu tenho que dar um recado primeiro aqui. O podcast do Caramba tem o oferecimento do Cicobi Credimap, da ArcelorMittal, da MedCenter Hospital Dia, da Visão Contabilidade, da Locar Imóveis, do Hiper Comercial Monlevade, da PCM Pignos Construção e Montagem, da Universidade Unopar de João Monlevade, da Itaótica, do Colégio Kennedy, da OAB de João Monlevade, do Restaurante Buffalo Bill, do Box Mineiro, da Garbo Barbearia, da Patrícia Linhares Podóloga, da Casa de Bolos e da Biju Mania. Bom, vamos lá. Aí agora eu queria conversar com vocês do aspecto assim, profissional. Assim, vocês são profissionais hoje, mas é para a gente tentar falar um pouquinho da realidade do profissional, né? Questão financeira, se vale a pena, se é compensador, ou às vezes o professor, a pessoa ela tem que não pensar só no lado profissional, pensar no lado também da sociedade e tal. Como é que vocês podem falar isso pra gente? Olha, falando da minha experiência, né? Eu acho que vale muito a pena, tá? A profissão do professor é uma profissão muito nobre, porque, né, a gente tem o principal atributo de um ser humano, que é o conhecimento, né? A busca do conhecimento. Então, quanto mais você conhece, né, você ser um disseminador de conhecimento, torna a nobreza do conhecimento, faz você um disseminador dessa nobreza, que é compartilhar conhecimento. Se você vai ficar rico sendo professor? Muito provavelmente não, né? Mas é uma profissão que além de te proporcionar a nobreza da sabedoria, ela te dá sim uma dignidade, ela te dá sim uma estabilidade. É claro que se a gente fizer uma comparação com outras profissões, é uma profissão bastante desvalorizada, né? Já que a gente está falando aí, como a Ian disse no início do programa, né? A profissão das profissões não tem esse reconhecimento, né? Nós não temos aqui no Brasil esse status social, muito embora em outras nações haja esse status. Nos Estados Unidos, quando eu morei lá, que eu disse que era professor universitário no Brasil, todo mundo ficava boquiaberto. As pessoas tratavam a gente de forma diferente pelo fato da gente ser professor. Aqui no Brasil, quando você fala que você é professor, a pessoa ri da sua cara, né? Costuma rir da sua cara. Verdade. Então, assim... Ou então fala assim, você é só professor? Qual que é a sua profissão? Você faz o quê? Você só dá aula ou você trabalha também? Porque se era esse tema aí. Mas, sim, te proporciona dignidade, né? Mas poderíamos estar sendo melhor remunerados pelo fato, né, de exercermos uma profissão assim tão importante. Eu gosto de ser professor, não tenho intenção nenhuma de mudar de área, né? Me encontrei na carreira docente e acho sim que vale muito a pena. Agora, antes de passar a palavra para o professor Sávio, eu ainda gostaria de colocar uma outra provocação, que é a seguinte, né? A gente ainda aqui no Brasil segue aquele pensamento lá do finalzinho do século XIX, início do século XX, que a gente tem 3 profissões que são mais valorizadas, que no caso a engenharia, a medicina e o direito. Né? Isso vem de uma condição estruturante de sociedade pós-industrial, né? Então a gente lá no século XIX, a gente estava vivendo aí a primeira revolução industrial, né? Então, para estruturar a sociedade, Saint-Simon falava, né, que a gente deveria priorizar pessoas que construíssem algo útil à vida. E para constituir a sociedade naquela época, esses 3 profissionais eram fundamentais. Continuam sendo fundamentais, mas a gente hoje, no século XXI, a gente precisa pensar um pouquinho diferente. E nós estamos enfrentando no Brasil um apagão de profissionais da área docente que vai se agravar nos próximos anos, justamente porque a profissão é mal remunerada, exige muito da gente, né? A gente acaba levando serviço para casa, a gente está de férias, a gente vai para a praia, lá gritam a gente, professor, né? Você é professor em todos os lugares. Verdade. Então exige da gente uma certa conduta comportamental, né? Você é professor em todos os lugares, você é professor na sala de aula, você é professor no supermercado, você é professor na festa de casamento, então isso exige da gente uma certa conduta, que para algumas pessoas isso pode parecer cansativo. Para mim não é.
né? Então, assim, eu acho que vale muito a pena ser professor. Incentivo, sim, que as pessoas se tornem professores, né? A gente precisa olhar para a educação com um pouco mais de cuidado, porque ela é um fator vital na nossa sociedade. O Brasil, ele é um país muito rico. Nosso problema é que a riqueza está concentrada na mão de poucos. Isso é uma característica do sistema capitalista. Mas nós poderíamos ser uma potência mundial muito maior do que somos, mas não somos porque justamente o nosso nível de educação é muito baixo. E quando eu falo que o nível de educação está baixo, eu não estou falando de diploma, de mestrado, doutorado. Eu estou falando de nível de educação mesmo enquanto sociedade, sabe? A forma como nós nos comportamos no trânsito, a forma como nós nos comportamos na escola, como nós tratamos as pessoas nas ruas, na fila do banco, nos hospitais, nos postos de saúde, enfim, todos os lugares que a gente está. O brasileiro, infelizmente, ainda, por ser pouco educado, a nossa sociedade não consegue se organizar para sermos a potência que nós poderíamos ser com uma educação de mais qualidade. Assim, geralmente o jovem, eu vejo muito no aluno do ensino médio, eles buscam mais essas 3 profissões clássicas porque dá um status na sociedade e acham que, não, vou ser advogado, vou ser rico, vou ser médico, vou ser rico, né? E tudo como se você... E essas profissões não te dão riqueza também, não. Porque você ser rico é aquele cara que você não trabalha, tem gente que trabalha por você, né? Isso que eu penso que é o ser rico. E o médico não, se ele tem que trabalhar, se ele não trabalhar, ele também não adianta. Então, mas tem trabalha muito, e né? muito. Às vezes até mais que um professor, né? E tudo. Mas a profissão... professor é muito valorizado, não só financeiramente, mas também em termos de ferramentas para você dar para o professor trabalhar, tá? Principalmente na rede pública, seja estadual, federal, municipal, alguns pouco melhores, outros depende muito, mas isso não vem ao caso. Então, quando você vê um professor para dar aula no ensino infantil, fundamental, ensino médio, a remuneração é muito baixa. Dentro da nossa classe, o professor universitário é como se fosse financeiramente em termos de elite, que a gente recebe melhor. Só que tem uma diferença. O professor de ensino infantil, fundamental e médio, ele está ali praticamente para dar aula, né? O professor universitário, ele é um professor / pesquisador. Sim. Então, exige mais dele. Porque nós trabalhamos em 4... são 4 alicerces na nossa profissão. Nós temos a trabalhar, que é o ensino, sala de aula. Isso a gente tem que estar full time todo semestre. Mas, além disso, tem que fazer pesquisa, extensão e função administrativa dentro da universidade. Você, às vezes, diretor de um instituto, chefe de um departamento... além de trabalhar em comissões e tal, então tem... Mas aí vocês não ganham um bônus jamais, não? Dependendo do cargo, sim. Entendi. Ou outros não, né? Você for aí você tem uma dedicação maior administrativa e você tem um FG lá que recebe mais, certo? Mas você tem outras atividades ali dentro, né? Mas é isso que o Breno falou. A gente tem essa desvalorização social. Eu lembro quando eu vim para cá, para Monlevade, percebiam pelo sotaque que eu era de fora, perguntavam, você veio trabalhar na Celor? Eu falei, não, eu sou professor da UFOP. Ah, tá. A resposta era, a pessoa não dava, era um certo preconceito. Mas em termos técnico, pra gente, no país, a gente tem uma formação técnica muito boa. E aí que eu acho assim, que eu acho prazeroso, né, gratificante nesse ponto. Se você pensar em termos financeiros, esquece ser professor. Mas não só professor, você vai ser outras profissões também que você esquece. Eu acho que você ser recompensado, você estar realizado profissionalmente, não é questão do dinheiro. Eu falo para os alunos. Você tem que estar feliz naquilo que você trabalha, porque você vai viver 8 horas por dia, pelo menos, naquilo dali. Mas em termos de qualidade de ensino, para termos uma ideia, nós temos já falecido, um pesquisador na área da pedagogia, que é bastante conhecido, às vezes por nome, mas a sociedade brasileira conhece mais por nome, mas não conhece profundamente o trabalho aqui no Brasil, que é o Paulo Freire. Que lá fora as pessoas conhecem muito mais do trabalho do Paulo Freire do que aqui.
onde tem universidades no exterior que tem bustos em homenagem ao Paulo Freire e tal. Para ter uma ideia, 1/4 da publicação, dos trabalhos citados em pesquisas na área de ensino no mundo inteiro, 1/4 dos trabalhos citados é do Paulo Freire. Então, lá fora, o Paulo Freire é comparado na educação como Einstein na física. E aqui no Brasil, muita gente nem fala não é disso. valorizado. Eu conversando com um colega lá em Portugal que fez física, ele perguntando quais os livros que nós usávamos aqui e tal, usávamos livros nacionais, de autores brasileiros, mais livros estrangeiros e tal. Ele falando que lá em Portugal, pelo menos no curso de física, 90% da literatura que eles usam são de professores brasileiros. Olha, Professores brasileiros. física? De física. Ó. Eles têm muito professor, principalmente em Portugal, na Espanha, publicam em artigos científicos, revistas científicas no Brasil. Caramba, Então, hein? nós temos um potencial humano muito grande. Muito grande. O que falta é você ter dar condições de trabalho para o profissional, né? Uma infraestrutura, né? Um prédio adequado, material adequado para trabalhar, desde uma caneta de quadro de qualidade, né? Até material de ponta de laboratório para poder fazer isso. Então, o que falta da gente é isso, né? Por exemplo, você quebra um tubo de ensaio no laboratório, você às vezes leva 1 mês para poder conseguir comprar, às vezes tem mais tempo. Depende do equipamento, você leva até 6 meses. Às vezes você quebra o equipamento, você tem que trocar a pesquisa para poder fazer. Lá não. Quando eu estudei na Alemanha, aí deu um problema num dispositivo que era um microfone no equipamento que eu trabalhava, e era de manhã, não funcionava e tal, o técnico foi lá, mexeu daqui, dali e tal. Chegou depois do almoço, ele veio falar comigo, realmente danificou e tal, e nós vamos ter que trocar. Só que tem um problema, vai demorar um pouco. Eu pensei, vai demorar um pouco aqui, vai ser 1 semana, 2 semanas. Eu falei, pode chegar quando? É amanhã. Porque às vezes é no dia. Caramba. Então, isso porque você tem uma infraestrutura, tudo para isso. Mas também tem a questão cultural, o Breno falou, que é isso, de você, aqui o professor não é valorizado, não é bem visto. É até uma profissão hoje em dia marginalizada. Então, quer dizer, hoje em dia a procura no vestibular, no Enem hoje em dia, né? Não é mais vestibular era a nossa época. Para você entrar dentro da universidade, em torno de 1%, menos de 2%, na busca de cursos na área pedagógica, né? Na área de ensino, para ser um professor. E muitas das vezes que vão é porque não conseguiram passar em outro curso e conseguem passar nesses cursos porque a procura é pequena, então a nota de corte é mais fácil. Isso é preocupante, hein? É preocupante. Caramba. É preocupante. Então, por exemplo, eu particularmente, uma das coisas que me fez voltar para o Brasil, quando eu estava em Portugal, eu optei por meus filhos fazerem uma graduação aqui no Brasil do que fazer uma graduação em Portugal. Por quê? Porque lá na Europa, eles têm um tratado de Bolonha, foi um tratado na União Europeia, de como eles iam reestruturar o ensino superior. A maioria dos cursos de graduação lá, fora alguns, como medicina, que ainda são 6 anos e tal, a maioria são 3 anos. Lá fora? Lá fora, Olha. na Europa. São países da União Europeia, né? Estamos falando da Inglaterra, são os da União Europeia. Portugal, Espanha, Itália, França, Alemanha. São 3 anos. Então, como é que você faz um engenheiro se forma um engenheiro em 3 anos? Então, o que acontece? Automaticamente, o aluno, para ter uma boa formação, automaticamente eles fazem um mestrado. Para ter essa complementação. Então, eu olhando os cursos de mestrado lá, tinha a mesma matéria, as mesmas matérias que nós damos no curso de graduação. Então, quer dizer, eles automaticamente fazem isso. Eu não entendi muito bem por que eles optaram por isso. Eu tenho uma tese, que é mais por causa da questão financeira, porque mesmo nas instituições públicas lá você tem que pagar. Ah, é? Você paga uma taxa anual. Em Portugal até chama essa taxa de propina. A mensalidade lá, a matrícula chama de propina. Tem uma conotação totalmente diferente de lá. E aí, e para estrangeiro é um valor, para o nativo é outro, e a pós-graduação também, mestrado, doutorado também é. Então, por exemplo, você paga 1.000 euros para quem é nativo, né, em Portugal, 1.000 euros para graduação, 3.000 para o mestrado, anualmente, você paga uma taxa anualmente,
e doutorado em torno de 7 mil. Né? Então isso é rentável, é uma forma de renda que as universidades adquirem nisso daí. Então eu falei, eu falei com meus filhos, se vocês quiserem voltar aqui para Portugal para estudar e tal, ou para outro país, eu aconselho vocês primeiro fazer uma graduação no Brasil, depois vocês voltarem para lá para poder fazer uma pós-graduação. Mas em termos de nível de experiência, eu tentei fazer um doutorado na Itália, eu voltei porque o que eu poderia fazer na Itália, eu no laboratório que eu fazia na universidade, lá no estado do Rio, em campus, no estado do Rio, eu tinha muito mais recursos fazendo que na universidade em Roma, de Sapiência. Então a gente tem às vezes um espírito meio, desculpa o termo, mas um espírito meio vira-lata de achar que o que é lá fora é melhor do que o nosso. Entendeu? E a gente tem um potencial na área de ensino muito grande aqui no Brasil. Muito grande, muito grande. Exatamente. Te interrompendo, desculpa, mas o pesquisador brasileiro faz muito com muito pouco, né? E tem uma outra questão também que precisa ser levada em consideração nessa conta de educação, que a educação é um investimento de longo prazo. Políticas de educação que foram investidas lá na década de 90 surtem efeito agora em 2025. Né, porque demora. E os políticos, infelizmente, né, como a gente ainda tem uma política ainda muito assistencialista, muito populista no Brasil, que decorre mais uma vez nessa falta de consciência crítica que a sociedade tem, né, os políticos querem coisas imediatas. Então eles preferem construir uma ponte ao investir numa escola. Né? Não que a construção da ponte não seja importante, mas que precisa decorrer, a gente precisa desenvolver uma ideia de que questões educacionais, elas são investimento de longo prazo e educação precisa ser uma prioridade de todo e qualquer governo, de toda e qualquer sociedade, porque essa é a realidade que a gente vê nos países desenvolvidos, né? Aonde a educação foi priorizada, esses países conseguiram desenvolvimento tecnológico, né? Conseguiram desenvolvimento econômico, conseguiram o desenvolvimento social, que nós aqui no Brasil estamos lutando por algumas dessas conquistas há décadas, né? Quem sabe até um século, porque nós infelizmente não investimos em educação e em tecnologia como deveríamos investir. Foi o que aconteceu na década de 60. A Coreia do Sul, depois de separada da Coreia do Norte, não é um país rico. Né? Hoje a gente sabe que a Coreia do Sul é um país totalmente tecnológico, né? A gente usa muita coisa da Coreia. Fala tanto no telefone, na televisão, e por aí vai. Carros e por aí vai. O que eles fizeram lá, a política que eles fizeram lá? Eles começaram a pagar bolsas para que os alunos, né, coreanos possam fazer uma graduação, uma pós-graduação fora, nos Estados Unidos e na Europa, para levar conhecimento para lá. O investimento é altíssimo, altíssimo. Né? Então, assim, comparando com o Brasil na década de 2000, que foi a época que teve mais estudante indo para fora, eu peguei essa parte, em termos de proporção, era um brasileiro para 10 coreanos. Isso na década de 2000, quando a gente estava no auge. Foi a parte que a gente teve o melhor investimento no ensino superior. Então, por isso que eles se tornaram. Eles tinham uma cultura interessante que os avós, a função dos avós lá na Coreia era de ficar fora da escola para vigiar se os netos estavam estudando ou não. Estavam trabalhando. Então, eles primeiro eles viram que para eles poderem se reestruturar era através do ensino. Né? E às vezes a gente não sabe nem quem são os nossos principais pesquisadores e tal. Por exemplo, vocês já ouviram falar em Mário Schember? Eu não. Não? Mário Schember foi um físico brasileiro que uma vez perguntaram para o Einstein quem eram os físicos mais importantes para ele, da história, e os 10 mais importantes da atualidade, na época dele. E ele falou na época dele, na década de 50, mais ou menos, tem um pesquisador, um físico novo no Brasil, que para mim é um dos 10 maiores da atualidade, que é o Mário Schember. Que bacana! Olha, é incrível, né? Que honra ser citada. E aí, para ver como é que a gente deixa de dar essa atenção. Isso faz parte da cultura. Né? Da cultura, a gente não se valoriza, né? Vou fazer uma pergunta para você, a gente está caminhando para a reta final do programa. Hoje, a gente pode falar assim, vocês hoje estão como se fosse assim, dentro da profissão de professor, vocês estão top. Assim, professor de universidade federal, universidade estadual, que é o que talvez alguns professores se almejam. Pode falar isso ou não? E assim,
Como é que vocês fizeram para chegar, só para o pessoal entender, como é que eu faço para ser um professor de universidade estadual? Como é que eu faço para ser um professor de universidade federal? Pode responder? Bom, olha, essa questão, né, de ser professor universitário ou professor de educação básica, ela vai muito essa é uma questão que eu acho que é pessoal, né? Eu tenho uma habilidade, assim, maior de trabalhar com ensino universitário. Eu já fui professor de educação básica, né? Aqui em João Monlevade já dei aula no Geraldo Parreiras, né? Já fui professor de 2 colégios particulares aqui na cidade. A minha experiência com a universidade me trouxe um pouco mais de conforto, vamos dizer assim, né, de atuação. Eu gosto de conversar mais com pessoas adultas, porque essa é uma habilidade minha. Então, assim, eu conheço professores que são professores da educação básica que estão super satisfeitos na posição onde estão, né? Então, assim, dizer que um professor universitário, de universidade pública, você pontuar que de estar no topo ou não, né, isso é muito relativo. Tá? Mas eu posso dizer para você que ser professor universitário é uma coisa que me traz muito prazer, muito agrado, né? Quando eu comecei a entrar na carreira docente, me desenvolver enquanto profissional, era isso que eu almejava, né? Passar no concurso público de uma universidade pública, o processo o principal, né? Sabe? Para entrar na UFOP ou na UENG como professor efetivo passando pelo concurso público, né? Então abre-se um edital, né, dentro de um determinado departamento, para uma determinada disciplina. Então nesse edital tem critérios específicos, aí você primeiro faz uma prova escrita, geralmente é assim. Depois da prova escrita é feita a prova de títulos, né, que aí eles vão verificar quantos artigos científicos a gente tem publicados em revistas qualificadas, quais são os projetos de extensão que a gente desenvolveu na comunidade, né, quantos eventos acadêmicos a gente organizou, quantos cursos a gente participou. Então isso tudo vai criando lá uma pontuação, joga-se num barema, né, e aí soma-se a nota que a gente teve na prova escrita. Depois a gente faz a prova didática, né, que aí é a prova dos 9. A gente senta diante de uma banca, geralmente composta por 3 professores, e a gente dá uma aula, o ponto geralmente é sorteado 48 ou 24 horas antes, né? E aí, o número de candidatos. E aí a gente tem que dar aquela aula, geralmente são 20 minutos que a gente tem, né, para poder... Você vai conhecer quase na hora? Já está previsto no edital os temas globais, né, e depois tem os temas específicos. Desafio, hein? No meu caso, por exemplo, que eu entrei na UENG, a minha cadeira é antropologia, né, e aí nós tínhamos 10 grandes temas, e aí lá na hora sorteou um tema, que no meu caso foi a teoria social de Max Weber, Emile Durkheim, e Max Weber e Durkheim, né? Karl Marx. Foram esses 3 autores que eu tive que dar uma aula sobre eles, né? Perante a banca. Então, assim, geralmente o caminho é esse, mas existem outras formas de ingresso, porque no ensino superior, né, nas universidades públicas, a gente não tem um quadro de professores efetivos que cubra todas as necessidades. E aí entram os processos seletivos, né, que a gente chama de PSS, Processo Seletivo Simplificado. E geralmente ele acontece no final do semestre ou no início, né, do semestre. E aí o professor ele vai participar de uma banca, né, bem parecida com a banca do concurso público, mas aquele professor, no caso, um professor contratado, ele tem um tempo de atuação. Tipo um contrato. Isso, é um contrato, né, que geralmente é de 1 ano na universidade estadual. É de 1 ano, prorrogável por mais 1. Na universidade federal, como é que é lá hoje? Então, lá, geralmente, a federal é um pouco diferente da estadual, porque já na federal você já tem os professores, que chamam de banco de dados, o número de professores relacionado a números de carga horária dos cursos de graduação que tem. Então, geralmente, quando tem então a maioria entra lá para ser efetivo. Concursado, mesma prova e tal. Prova, mesmo, estrutura bem isso, né? É uma prova escrita, você tem um tema que é sorteado, já vem no edital, então é ideal que você, quando você lê o edital, você já vai estudando. Eu, pelo menos quando fiz os concursos, eu tinha um caderno que ia estudando tópico por tópico, preparava, já deixava as aulas preparadas de cada área e tal, por aí vai. Só que aí você tem o professor que é contratado, que geralmente são 2 anos. No máximo até 2 anos, um semestre até 2 anos, né? E geralmente na federal isso ocorre ou quando você abre um curso novo, ainda não tem todos os professores efetivos, até depois você ter o quadro e tal, porque é um processo mais demorado, e até burocraticamente, ou quando tem um professor que se afasta por alguma licença,
seja uma licença médica, ou seja uma licença para capacitação e por aí vai, ou quando o professor falece, até você cobrir e tal. Então é mais ou menos por isso, mas você tem que fazer concurso. Né? Concurso público, né? Concurso público, Entendi. né? Deixa eu falar com vocês. Lembra que eu falei para vocês no início? Eu falei assim, ó, vai ter um momento que eu vou falar assim, ó, chegou no final, então, já passou tão rápido, viu? Já passou rápido, professor? Aí o seguinte, eu queria só que vocês dessem uma palavra final, até para incentivar as pessoas, pelo que a gente está falando, as pessoas entenderem que, assim, é bom ser professor como profissional, é compensador também, dá para você sustentar sua família e dá para você contribuir para a sociedade. Dá uma palavra final vocês dois, por favor, para a gente encerrar. Assim, é maravilhoso ser professor. É um prazer, você é uma troca de conhecimento dentro da sala de aula, porque a gente aprende muito com o aluno. Tem hora que às vezes eu aprendo mais com o aluno que o aluno aprende comigo, porque cada um carrega uma história. Né? Então é desafiador, porque você tem que estar, a cada semestre, pelo menos eu tento fazer isso, buscar uma metodologia diferente, de acordo com a geração que eu estou dando aula, para poder, né, atrair o aluno para querer aprender, para ele absorver e tal. Desmistificar muito em relação ao que é a física, tem um preconceito muito grande, que acha que física você tem que decorar e não é isso e tal. Várias coisas em relação a isso. Então eu falo que é gratificante, E uma coisa que eu gostaria de deixar uma mensagem final, que às vezes, até mesmo para a população da região, não só de Molevade, mas daqui do Médio Piracicaba, tem muita gente que acha que para estudar, por exemplo, na UFOP ou na UENG tem que ter dinheiro. Acha que tem que pagar. Mas não. A universidade é pública e você não paga nada. Certo? E dependendo, você até ganha bolsa para você estudar. Tem umas bolsas que, dependendo da situação financeira da família, tem um auxílio para manter o aluno. A escola pública às vezes dá? Dá. Ao FOP, as federais pelo menos dão, não sei como é. No estadual também. No estadual também, né? Tem bolsa. São políticas diferentes, mas objetivos os mesmos, né? E por aí vai. Então vai, porque tem muita gente que conhecia uma história de uma professora lá em Ouro Preto, uma moça que trabalhava com ela na casa com um babá, moça, foi fazer vestibular, fez lá em Ouro Preto, para uma universidade pública, particular, que era do outro lado da cidade, e as duas moravam perto da UFOP. Nossa. Aí ela falou, por que você não fez na UFOP? Esse curso que você fez aí, né? É que na UFOP. Tem perto de você. Mas eu posso fazer? Tadinha. Claro que você pode fazer. Qualquer um pode fazer. Entendeu? Então, essa desmistificação vem não só, né, para o fato de você estudar para entrar dentro de uma universidade, né? E ao mesmo tempo, estudar é muito bom. Eu acho que para qualquer profissão você tem que estar sempre estudando, não adianta. Buscar informação, né? Buscar informação. E eu queria deixar como palavra final o seguinte, gente, se informe, o diploma abre muitas portas, né? Eu vim de uma família muito pobre, meu pai passou fome na infância, minha mãe e meu pai sempre foram incentivadores do meu estudo, eu sou um dos primeiros da família que teve um diploma de curso superior e minha vida se transformou depois que eu me tornei professor. E não dei a mesma bobeira que eu dei, eu demorei 2 anos esperando o curso de jornalismo chegar para entrar na universidade, porque eu pensava que para ir para a universidade tinha que ter dinheiro. Mesmo na universidade particular, tem programa de bolsa, tem estágio, eu sou coordenador de curso aqui em João Molevade, eu recebo o dia inteiro solicitação de empresas para poder estagiar, 98% dos meus alunos da universidade particular estão trabalhando, ou seja, tem jeito, estude, seja professor, seja um bom profissional, mas não deixe de se educar. A educação transforma vidas. Isso aí. Ô, gente, obrigado. Tá? Muito obrigado pela participação de vocês, foi sensacional. Foi pouco tempo pelo conteúdo que vocês têm, mas assim, acho que a gente pôde trazer mostrar para as pessoas o que é ser professor, e um pouco além, né? Porque as pessoas às vezes elas não conseguem enxergar a importância que o professor tem na nossa sociedade, né? Infelizmente, porque como a Ione falou no início, a maneira como a gente pensa, né? Se tem um médico é porque ele aprendeu com alguém. Se teve um advogado é porque ele aprendeu com alguém. Se teve um cientista que é o mais famoso do mundo é porque ele aprendeu com alguém. Então, na nossa opinião, os professores deveriam ser bem mais valorizados do que são hoje, né? Igual as outras profissões também, mas ser valorizados também. E, assim, você que está ouvindo a gente trouxe 2 professores universitários aqui, mas hoje a gente não falou só de professor universitário. Aqui a gente trouxe profissionais para representar você que é professor de ensino médio, você que é professor de ensino técnico,
né, educação básica, representar vocês, professores, para assim, dar os parabéns para vocês, que a gente sabe que todos vocês são guerreiros, vocês estão aí lutando dia após dia, às vezes com muita dificuldade de infraestrutura, mas a gente acredita nisso. E acreditando da importância de você como profissional, professor, a gente inaugurou essa nova cara do Portal da Conversa todo mês, a gente trazendo a profissão, né, para a gente falar de profissão aqui no podcast. A gente trouxe primeiro o professor, isso foi de propósito, porque a gente realmente reconhece e nós entendemos o papel que o professor tem na sociedade, porque o que o Breno falou muito, tocou muito no meu coração, quanto mais conhecimento a gente tiver, mais profissionais capacitados nós tivermos, mais a nossa sociedade, o nosso entorno, o nosso país vai se tornar melhor, né? Um pouco da minha fala. Eu já ia complementar justamente a fala de Breno, com essa provocação mesmo de trazer essa reflexão, que a gente quis startar esse projeto de profissões com professor. Porque incomoda muito a nós dois, e eu penso que incomoda muitas pessoas, essa passividade da sociedade brasileira, como o Breno disse, e Sávio disse também, da gente querer resultados diferentes e fazer pouco para que esse resultado diferente chegue. Mas então que a gente comece a fazer, que a gente comece a mudar. Sabe como que você pode começar a mudar? Você que está aí ouvindo, comece a ler. Quem lê, pensa mais, pensa melhor, escreve melhor, entende melhor. Então, não está muito difícil da gente começar a mudar, não. E se você não lê, você tem que acreditar no que os outros falam. Exatamente. Que é muito triste. Gente, obrigado. E limitante. Obrigado demais pela participação de vocês. Uma honra receber vocês aqui, representando todos os professores do MED Piracicaba. Muito obrigado. Agradeço. Muito obrigado. Então, você curtiu o podcast do caramba? Então, já deu 2:02 da tarde, que maravilha! O programa está quase acabando, mas não acabou.